Muito bem-vindos ao Empower Podcast. Hoje vamos ter uma convidada muito especial. Ela é uma mulher de sucesso aqui na nossa região, em Portimão, empreendedora e começou já há uma década, pelo menos, a investir no mercado das festas. E estou aqui com a Mara. Mara, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom ter mulheres que são divertidas nesta mesa, porque nós podemos ser mais espontâneas o máximo possível e falarmos de negócios, de empreendedorismo, daquilo que tu és, da tua essência. Quem é a Mara? Mara, Mara por Mara. Mara é uma pessoa divertida, Mara é uma pessoa alegre, Mara é daquelas que vê o copo sempre cheio, nunca vazio. Mas Mara também é complicada. A Mara é muito perfeitinha. O que é perfeitinha para Mara? A Mara é muito perfeccionista. E o meu trabalho também, por exigir muito assim, muito detalhes, tem que estar tudo muito certo. E se eu combinei com o cliente 8 horas está tudo pronto. Então, isso, às vezes, também não é muito bom. Né? A gente acaba se cobrando mais do que deveria ser, né? Pronto. E é que a gente acaba tendo uma úlcera, né, com isso. A úlcera do Nervosa. A úlcera do duodema. Mas pronto, a gente vai, toma um remedinho, fica boa e volta tudo de novo. E Mas fazes o que gostas, não é? Já vi. Adoro. Quando muitas vezes me perguntam assim, Mara, você gosta de trabalhar com o que você faz? Eu falei, gente, eu adoro. Tanto que eu já trabalho com isso há 12 anos, né? Foi logo assim quando a minha filha nasceu. A minha filha vai fazer 15, tem 14. Mas quando ela nasceu, né? Eu queria fazer assim, 1 ano dela. Então, eu não conseguia achar nada, não tinha nada, material. E eu tenho uma gráfica. Então, por eu ter uma gráfica, e né, meu marido também ser arquiteto, eu saber alguma coisa de design. Então, nós começamos a criar, né, coisa para a festa da minha filha. Então, tudo começou mesmo por ela. Né? Então, assim, a gente foi crescendo, fomos melhorando. Eu criei móveis para a festa dela, só para usar na festa dela, no que eu não tinha, mas eu queria criar aquilo ali. No primeiro ano? No primeiro ano. Não, foi nem no primeiro, foi no segundo. Porque no primeiro ela era um bebezinho, era muita coisa particular, mas fizemos uma lona, aquela coisa toda bonita, né? Aí no segundo eu já criei móveis. No terceiro eu criei mais móveis, aí eu já comecei a chamar os amigos. E aí que começou, porque muitas mães foram na festa e falaram assim, ai, que bonito, você também pode fazer isso para minha filha? E foi começando assim. Sabe aquela coisa como um hobby? Começou como um hobby, né? Começou como hobby, por quê? Porque eu trabalhava na gráfica. E a gráfica também me exigia muito, né? Porque a gente fazia tudo na gráfica, né? Nós somos uma gráfica que a gente não trabalha só com papéis, cartão. A gente trabalha com reclames, tudo, letra, então pronto. Então exigia muito publicidade, mas que de raiz, que faz tudo, né? Então aí as coisas da festa começou assim, né? Então pronto. E aos finais de semana que eu tinha que descansar, eu tava o quê? Fazendo festa. Porque eu comecei, aí eu ia numa pastelaria, decorava, eu ia numa associação, como um fazia, hobby tudo como hobby. Era realmente um hobby, assim, que eu gostava, né? Dava prazer, aquilo, isso. Só que assim, né? Você acaba levando outras pessoas, por quê? Porque era o meu hobby e eu não, na época não estava dirigindo, então quando eu ia para as montagens, eu ficava sempre à mercê do meu esposo. Aí às vezes ele também estava cansado demais, aí falava assim, eu não quero. Aí eu fazia o quê? Às vezes eu não fazia, porque eu não tinha ninguém para me levar. Sei. E era assim, mas pronto. A gente foi começando. E o que é que te apaixona hoje por este mercado, por este mundo da animação infantil? Olha, por incrível que se pareça, as crianças. Vou falar o porquê. Porque quando eu faço as festas infantil, quando eu vejo aquela criança entrar no meu espaço, que está tudo preparado para ela, nossa, a emoção que elas têm, elas vê. A felicidade. Elas vêm me abraçar, elas choram, elas me abraçam. É uma energia tão pura, tão boa, que eu falo para as pessoas, não tem como descrever, mas aquilo me faz tão bem. E às vezes até a mãe fala assim, eu já falei, já estou toda arrepiada, gente, que isso me faz tão bem, porque isso é tão puro, tão inocente, e você vê que a emoção, né, das crianças, e os pais também ficam emocionados, né, por proporcionar aquilo para os filhos também. Né? As tuas festas são todas temáticas? São todas temáticas quando o cliente deseja, né? Porque é o que a gente sempre fala, né? Nosso espaço, nós temos um pacote, né? Que você paga por criança e a decoração é a parte. Só que a decoração é opcional. Muitos pais, às vezes, falam assim, olha, Mari, eu não quero a decoração, eu prefiro decorar.
pode ir à vontade. A gente sempre deixa 30 minutos antes do evento começar para a pessoa decorar. Muito Né? bom. Não, deixamos 30 minutos. É que eu sempre falo para as pessoas, é opcional. Mas é o que eu falo para você. Como a gente também não cobra um valor alto na decoração, e muitas mães falam assim, olha, Mara, realmente o custo-benefício ajuda muito. Por quê? Se a gente vai comprar um painel, mesmo que seja barato no Ali, uma canequinha, um copinho, um guardanapo, que é o que a maioria fazem, né? Quando você vai ver, você já gastou 60, 70, 80 e você ainda vai ter aquele trabalho e não é uma decoração igual a sua, né? Então, muitos acabam fazendo esse cálculo e falam assim, ó, realmente, prefiro. Então, assim, são sempre temáticas, né? A mãe escolhe a decoração, é o que eu falo. Nós não temos decorações prontas, assim, ó, você só tem que escolher essas. Não, nós fazemos o tema que você desejar. Às vezes aparecem uns temas, assim, que eu nunca vi na minha vida, que eu vou fazer agora em fevereiro, de capivara, que eu adorei. Eu amo. Eu adorei, vou fazer um tema de capivara. Aí eu falei assim, olha, já tô, porque eu gosto dessas coisas diferentes, sabe? Que você estimula mais a sua criatividade, né? Sem dúvida. Pronto, mas é o que o cliente deseja. E é opcional. Eu sempre falo para a pessoa, é opcional. Você não é obrigatório fazer decoração com a gente. Não, porque às vezes cada um sabe da sua, vamos dizer assim, da sua posse. Às vezes não é que a mãe não pode, às vezes ela não pode pagar, mas pode pagar a festa. Então não é por isso que ela vai deixar de fazer a festa. E não é por isso que nós vamos tratá-la diferente. Não, é sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Vai ter sempre os mesmos serviços. Conta-nos um pouco como é que foi descobrir este espaço, o Spasium, em Portimão. E como é que tu chegaste até lá? Atraíste isso até à tua vida? Há quantos anos estás lá? Como é que foi? Olha, o espaço ele já existe há 12 anos e nós já temos ele, vai fazer o quê? Uns 14 anos. Porque logo assim minha filha nasceu, então o espaço já tem um bom tempo. Quando nós compramos o espaço, né, o espaço, como a gente fala, ele não existia nada. Nós tivemos que fazer tudo do zero. E como nós queríamos uma coisa que realmente fosse dentro da lei, com todas as normas de segurança, tudo que é importante, que eu acho que tem que ser. Então, a gente demorou ainda uns 4 a 5 anos para colocar o espaço como a gente queria. Aí muita gente fala assim, porque muita gente fala assim, ai, mas por que demorou tanto tempo para preparar? Gente, é porque, né, dinheiro. Só em acústica eu nem quero pensar quanto foi. Temos que fazer, né? Temos que ter dinheiro, né? E essas coisas, né, custa, né? Porque a gente já compramos um imóvel. É assim, uma das coisas que eu também falo sempre muito, né? Que as pessoas falam assim, ah, mas como aconteceu? Né? Como você perguntou. É assim, eu acredito muito em Deus. É assim, fé. E para mim, fé também é energia. E eu acho que quando a gente deseja muito algo, porque era uma das coisas que eu vi aqui em Portimão ou em outras localidades que tinha muita dificuldade na época de ter espaço assim exclusivo. Muitos espaços era para dividir com outras pessoas. Eu vou para uma pastelaria que tinha um lugarzinho reservado, mas só que não fechava, então entrava clientes, então não era aquela coisa tão assim reservada, né, que as pessoas gostavam de ficar à vontade. Então eu via muito essa dificuldade. Então eu falava assim, um dia eu ainda vou ter um espaço assim, no estilo, mesmo com salão, porque lá no Brasil isso é muito comum, nós temos isso em todos os lugares. E eu desejava ter isso aqui assim. E pronto, e foi o que aconteceu. Um dia do nada, eu abri um OLX, foi tendo um OLX, eu abri um OLX e vi lá uma loja perto uma loja no Presidente, vendendo isso. Eu falei, olha, não custa nada eu ir lá ver. Só que na época, o Presidente, eu pensava que era aquele hotel Presidente, lá no Val. Aí fui eu para lá no Presidente, eu falei assim, ó, gente, não tá achando nenhuma loja, isso, aquilo todo. Aí depois a gente foi, mandou e-mail para o pessoa responsável, né, o dono, aí ele falou assim, olha, não, é no edifício O Presidente, né, para tu ver uma letrinha como já faz uma diferença. Grande. O Presidente, né. Aí fomos, chegamos lá, só que não dava pra gente ver, porque era numa cave. Quando a gente fala uma cave, as pessoas pensam que a gente é uma cave, que tá dentro de um buraco, que não tem. Não, é uma cave que nós temos janela, nós temos luz, a ventilação. E como eu falei, né, o nosso projeto demorou muito, que nós temos que contratar arquiteto, que fez todo o projeto, engenheiro. Quando nós chegamos lá, o engenheiro da luz, só para ter uma noção, na planta do prédio, né, aquela cave não existia. Então, como a EDP ia colocar luz num lugar que não existia no prédio? Então, nós tivemos que contratar o arquiteto da EDP para fazer todo o planejamento, para colocar a loja na planta do edifício, para dizer que aquilo existia. Então, foi muita coisa. E depois nós fizemos o quê? Um teto acústico. Tanto que muitas pessoas chegam lá e falam assim, não, por quê? Porque nós estamos num condomínio, para o som não ficar atrapalhando os vizinhos, não é isso? Então, fizemos um teto acústico. E aquilo tem 400 metros quadrados.
Então, você imagina assim, um som acústico para 400 metros quadrados. Né? E além do som acústico para 400 metros quadrados, nós também tivemos que fazer o quê? Troca de ar. Então, no teto mesmo, nós temos, né, uma ventilação, que temos um motor que fica trocando o ar para o ar lá dentro não ficar cansado. As pessoas sufocadas, então estamos sempre trocando o ar. E foi assim, né? Foi começando, foi fazendo uma coisa, e aí a gente foi melhorando, foi fazendo outras coisas. O salão, aí nós dividimos, já é dividido em dois, fizemos de um jeito que ficasse para brincar de um lado, os pais do outro, para ficar sempre aconchegante. Nós fizemos uma área de apoio com forno, frigorífico, micro-ondas, né? Que as pessoas podem usar à vontade. Então, aí tem toda a responsabilidade, né? Nós temos o seguro, aí depois veio o técnico de bombeiros, que isso muita gente às vezes não liga. Nós tivemos que também fazer a parte dos bombeiros, né? Que o teto tem higiene e segurança. Faz parte. Sim, fizemos toda a parte do bombeiro, com alarme, essas coisas que é obrigatório hoje em dia, né? Nós temos que fazer. Não é só montar uma festa, né? Não. Então, é que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando vocês entram aqui, vocês estão todos segurados. Por isso que eu tomo conta de vocês. E as crianças mesmo falam assim, tia, eu quero ficar subindo a escada. Eu falei, não pode. Para brincar é aqui, não é na escada. Por quê? Porque a gente tem que ter esse seguro, né? Nós temos que ter a segurança ali de proteção para as crianças, para não se machucarem. E logo na fase inicial, qual foi o teu maior desafio? Lidar com os portugueses? Talvez, não. Não, olha, não, porque como eu já tinha a gráfica, né? Porque a nossa gráfica já tem aqui 40 anos. Então, nossa clientela, tipo assim, eu já lidava com muitas pessoas portuguesas, né? Muito isso. Que a maioria, tanto que na gráfica, a maioria dos nossos clientes são portugueses, né? São portugueses. Certo. Então, e alguns se tornaram grandes amigos. Então, é daquela coisa, você já estava, tipo assim, já lidava com o público português. Depois eu abri uma lojinha que eu fazia fotocópias, até na 25 de abril também, que fazia parte da coisa. E apanhava a nada. Era mesmo perto ali, isso. Então, não, sabe que era engraçado, as fotocópias? Até que meu marido até falava assim para mim, olha, essa fotocópia não dá dinheiro, porque as velhinhas vêm aqui para tirar uma fotocópia, mas, na verdade, elas querem conversar contigo. Eu ficava quase 20 minutos conversando com elas, só iam tirando uma fotocópia, que custava 10 cêntimos, e me levava 20 minutos do meu tempo. Imagina. Mas eu adorava, porque eu sentia que elas tinham aquela carência de conversar com alguém, né? Pronto. Mas o maior desafio foi, então? Não, o maior desafio mesmo, foi vir para cá. Porque eu acho que, assim, você atravessar um oceano para você entrar num outro país, mesmo que a cultura seja um pouco parecida, mas não é, temos muitas coisas diferentes, isso, para mim, foi o meu maior desafio. Um choque cultural. Foi um choque cultural, porque quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, que eu estou aqui há 20 anos, quando eu cheguei aqui 20 anos atrás, eu tinha algumas dificuldades, tanto que eu passei vergonha em algumas coisas que eu queria. No primeira festa que eu fui, né, que eu tinha que levar um presente, aí eu queria embrulhar o presente, aí eu cheguei, né, no local, falei assim, olha, a senhora tem durex? A senhora olhou assim para mim, minha filha, aqui não vende durex. Aí eu achei estranho, porque era uma papelaria. Sim. Aí eu falei, mas não, durex. Não, durex é na farmácia. Aí que eu fui entender o que era um durex, tá entendendo? Aí eu falei, eu falei, não, é para que eu quero fazer um embrulho. Isso é fita cola. Pronto. Aquele jeitinho que você sabe que o português tem direto, mas eu acho que... Então, muita coisa é assim, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente vai aprendendo, com né? Com a cultura. Até passa a ser normal, não é? Não, agora é normal. Agora, quando eu vou falar alguma... Agora eu já nem falo mais, porque já é tão normal, né? A gente já não falo, já é fita cola. Mas foi engraçado, porque então, eu tinha o quê? Nasceu aqui. Minha filha já nasceu cá. Vai fazer 15 anos esse ano. Aí, pronto. Eu já até falei pra ela, vai ter festa. 15 anos. Vai. Ela falou que não quer não, mas eu falei, vai que quer, você quer. É um costume brasileiro, não é? A festa dos 15 anos é muito importante na vida das meninas. Sim. E dos pais também, porque eu acho que é uma realização nossa. Porque, assim, eu, nos meus 15 anos, eu não tive festa de 15 anos, mas também foi uma opção minha. Sabe aquela coisa quando você tem 15 anos, você fala assim, eu não quero ter, porque eu acho que eu prefiro o dinheiro, eu vou comprar uma bicicleta, vou comprar não sei o que lá. E foi o que aconteceu. Aí passou 3 meses, me roubaram a bicicleta, fiquei sem a festa. E não tenho mais recordação, porque eu podia ter essa recordação dessas fotos de quê? Sabe que agora eu entendo? Que festa não é só aquela coisa é alegria do momento, não. Festa é momentos inesquecíveis. Então, assim, hoje em dia eu teria, sabe o quê? Foto, filmagem da minha mãe, da minha avó, naquele dia tão especial para mim,
que já foram, e eu não tenho, Sim, entendeu? sim, E foi sim, que eu falei sim, para sim. Isabelle, eu falei, não, você vai ter, porque assim, vai ser só quem você quiser convidar, porque ela é muito tímida e ela é muito reservada, sabe? Então vai ser só quem você quiser, mas você vai ter, porque é um momento que, ó, eu tô cá, teu pai tá cá, e um dia você vai crescer, nós não vamos estar mais, mas você vai estar sempre aquela recordação, porque É para mim, verdade. festa é isso, é um momento Então, é isso que tu inesquecível. proporcionas aos teus clientes também. Sim, e é Experiências. experiência. E é o que eu sempre falo, né, quando acontece a festa, eu sempre tenho muito cuidado em certas coisas que muitos pais até falam assim, olha, Mara, a gente nem se adapta a esse detalhe, né? É assim, quando eu vou cantar o parabéns, né? A gente canta o parabéns, aí eu aproveito aquele momento que todas as crianças estão todas ali reunidas, aí eu já falo para elas assim, olha, agora acabou cantar o parabéns, vamos sentar, virar para frente para a gente tirar uma foto. Os pais ficam encantados com aquilo, porque eles falam, Mara, a gente nem se toca. Mas eu falo, sim, porque eles vão crescer e vocês já vão aproveitar para tirar foto deles, eles vão crescer e vão ver esse momento. Todos ali, porque você sabe que para reunir criança é complicado. Aí eu aproveito esse momento que estão ali reunidos. Na adrenalina, querem brincar, Não, eles fazer querem tudo brincar o ali. tempo todo. E assim, se eu não desligo isso, Flávio, não querem partir o bolo. Aí ainda falam assim para mim, tia, eu não quero bater parabéns. Eu não falei, quer sim, tem que bater parabéns pros amiguinhos, eu vou desligar isso, Flávio. Claro. Aí pronto, aí a gente faz essa coisa. E tenta sempre estar aquela... Eu sou muito atenta ao que acontece, né, na festa. Eu fico sempre muito atenta à reação dos pais, dos convidados. Sempre assim. Muita gente fala assim, não é querer agradar todo mundo, porque isso é uma coisa que... Não. Não vamos Mas é uma conseguir. coisa nossa, é uma coisa minha mesmo, tá entendendo? É uma coisa minha. Tanto que eu falo assim, às vezes alguma pessoa pode não gostar de alguma coisa, né? Tanto que às vezes a gente é firme. Eu já tive mãe que falou assim pra mim, a minha filha tava ali brincando, aí a menina que toma conta às vezes do insuflável, a menina falou assim, sim, às vezes ela tem que chamar a atenção, por quê? Porque a criança tá brincando do insuflável e ela pode se machucar. Claro. E às vezes nós temos que ser um pouco mais rígida para mostrar que nós ali é que estamos tomando conta, nós ali que mandamos, não eles. Né? No sentido assim, porque aí eles respeitam. Né? Pronto, porque é muito cuidado. Ainda mais Claro. isso, Flávia. A criança quer dar cambalhota, a criança quer comer, quer entrar comendo, às vezes... Com líquidos. Não, eu sempre explico isso para a mãe. Olha, mãe, o entrar comendo, entrar com coisa, não é porque vai sujar, porque o sujar a gente limpa, mas é segurança. Imagina o seu filho tá comendo uma pipoca, uma batata, tá pulando e se engasga, e a gente não percebe. Aí a mãe, ela mesma fala assim, olha, é mesmo, que ela não se apega a esse detalhe. Só que nós somos ali, profissionais, nós temos que ter esse cuidado, né? Aí depois ela fala, não, realmente, Maria, porque as crianças querem entrar com bala, querem entrar com isso. Mas é engraçado quando a gente fala assim, olha, não pode, fica aqui. Aí eles fazem assim, quero comer correndo. Aproveitar ao máximo. Isso, mas é engraçado. É o que eu falo pra você, criança. Criança é o máximo. Tem umas que, assim, uns detalhezinhos que a gente tem lá que são tão engraçados, são tão inocentes, faz umas coisas espontâneos. assim. Se gosta de você, gosta. Entendeu? É tão engraçado. Mas também, assim, se você não mostrar firme, sabe, assim, firme lá com eles, às vezes eles... Mas pronto. Qual foi o teu maior desafio durante estes 12 anos de abertura do teu espaço? Já alguma vez pensaste em desistir? Não, nunca pensei em desistir, porque eu sou aquela pessoa assim, eu sou muito corajosa e quando eu quero uma coisa, eu vou mesmo. O meu maior desafio nesse ponto quando eu abri espaço foi assim, porque quando você abre um espaço, né, como eu falei, é um espaço grande, é um espaço que tem muita despesa, é um espaço que, né, nós temos tudo lá. Então, não tinha aquela clientela, né? Não tinha, porque o pessoal ainda estava habituado de eu fazer fora. Então, quando eu falava do meu espaço, ai, Mara, não, porque eu não consigo. Ai. Mas aí eu comecei a observar que muitas pessoas não tinham o costume que a gente tinha no Brasil. Que lá no Brasil a gente tem um costume assim, olha, a festa é em junho, nós estamos em fevereiro. Já reserva. Claro. É muita gente. Não, só que aqui às vezes as pessoas só lembram quando está quase chegando perto de um mês para o outro. Só que agora eu já tenho muitas clientes que, para tu ver, eu tenho reserva já até junho. Mas por quê? Eu falo assim, ó, vocês reservam até junho e o que eu faço? A gente vê o valor que vai ficar a sua festa e você pode ir pagando aos poucos. E eu não falo para você quanto você tem que pagar, não. Olha, Mara, hoje eu posso dar 50. Manda, eu anoto. Olha, Mara, hoje eu posso dar 20. Quando chega o dia da festa, está tudo pago e a pessoa nem percebeu. E é o que acontece muito. O facto do Algarve trabalhar muito a nível sazonal, temos muito turismo em 3, 4 meses e depois parece que praticamente tudo morre no inverno. Sim. Isso também acontece no teu negócio? Não acontece porque o meu negócio é local. O meu negócio não é muito para turismo, né? Ele é assim, é mesmo as pessoas que moram cá, que vivem cá. E o que é muito legal é que assim, uma pessoa vai lá, tanto que até hoje, ó, nosso espaço tem há 12 anos, mas tem pessoas que vão lá,
Olha, eu não conhecia. Aí quando eu falo, jura, tem esse tanto de tempo? Aí eu falo, sim. E sabe o que é legal? Que as pessoas falam assim, nossa, aqui é tão aconchegante, é tão bom, porque eles se sentem bem, né? Aí viram um cliente. Aí vai o próximo ano. Tanto que a última festa que eu fiz sábado agora, a menina ficou tão encantada. Ela, mãe, eu não gostei da minha festa, eu amei, eu já quero ano que vem de novo. Então, isso é legal, sabe? Claro. Você ouvir. E eu até Ter um peco muito feedback. por isso, porque às vezes eu falo assim, gente, eu tenho que começar a fazer umas filmagens com o depoimento das pessoas. Eu esqueço. Porque todo mundo sai e fala, Mara, foi tudo maravilhoso, as crianças. E para ir embora, porque as crianças não querem ir, choram. Aí eu tenho que parar a música. Tem criança que às vezes eu tenho que desligar as luzes para dizer que acabou mesmo para eles ir embora. Essa Porque os parte. pais ficam assim, ô, Mara. Acontece muito isso, sabe? E isso para mim é prazeroso, porque se uma pessoa tá lá e gosta, é porque foi bom, é bom, né? Então. Quem quer contratar os teus serviços, como é que faz? Vai ao Instagram, tens um Sim, site, como é que funciona? nós temos uma página ainda no Instagram, que é o Espaço M. Temos também no Facebook, né? Temos no Google também uma página, mas assim, diretamente a gente fala mais para entrar em contato, mandar mensagem, que aí a gente manda todas as Pedir o orçamento informações. diretamente. Sim, que agora no momento a gente está trabalhando com o nosso pacote Part For You, né? Sim, Foi o que eu como falei, funciona? esse ano eu comecei com uma coisa nova. Ano passado a gente já fazia todos os tipos de eventos, independente do horário, isso, pronto. Mas esse ano não, esse ano a gente optou só trabalhar com o pacote Part For You, que são 3 horas de eventos, só para criança e paga-se por criança. 3 horas Né? é ótima. Há Não, espaços que só dão 1 hora ou 2. Lá não, para a Albufeira e... sim, realmente tem. E muitas mães falam assim, Mara, 3 horas é suficiente. Mas eu falo, eu também acho, porque 2 horas eu acho pouco. Porque, assim, a criança mal chega, faz tudo muito correndo. E 3 horas não. 3 horas a gente já criou tipo um roteiro. A criança chega, eu deixo ela primeiro se ambientar, Welcoming, ali. brincar. E ter uma coisa muito boa. Porque eu criei uma coisa assim, o nosso pacote, a hora do lanche, não existe hora do lanche. Nós colocamos uma mesa perto do insuflável, onde a criança lancha à vontade a festa toda. A descrição, Né? que é bom. Sim, à vontade. Por quê? Porque toda criança tem o seu tempo, né? Aí, às vezes, Há uns que comem, outros que nem sequer comem, só doces. não, porque assim, eu tenho minha filha pequena, então às vezes ela era convidada para ir em certos lugares aqui em Portimão. Eu até falava, olha, gente, eu só vou porque você é muito minha amiga. Porque quando não era muito amiga, eu não ia, não, porque eu achava tão chato. Pois, festa de Então, criança. assim, aquela coisa, não é porque é festa de criança, o local não era preparado também para estar ali com os pais. Então, você às vezes ficava ali, era um pouco tedioso, né? Ficar ali parado, esperando. Aí, na hora de lanchar, agora tá na hora de lanchar. Todas as crianças tinham que parar de brincar para ir lanchar. O lanchar demorava umas meia hora. Então, e aí muitas falavam assim, eu não quero comer agora. Por quê? Porque não queriam parar de brincar. Mas só que elas eram obrigadas a parar, porque todo mundo tinha que parar naquela hora. Então, eu falava assim, não, quando eu tiver o meu espaço, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas se sintam à vontade. E é o que acontece, né? Eu deixo as crianças brincar. Tá ali perto, aí tá a menina sempre tomando conta e dá a bebida, e o lanche fica ali servido. Nós fazemos pizza na hora, Os menus. quentinha. Que menus é que tens? É assim, é um menu só, né, que nós fazemos. Nós colocamos na mesa o nosso menu. Batata frita, pipoca, sandes, aí botamos queijo, fiambre, porque tem criança que não gosta de queijo, tem criança que não gosta de fiambre. Então, eu separo, eu não coloco os dois juntos, porque tem isso. Nossa pizza, nós temos também só 2 tipos de pizza, que é de queijo ou fiambre com queijo. Por quê? Tem criança que não gosta de fiambre, e é normal. Mas aí nós temos gomas, temos pipoca, temos frutas, porque eu adoro colocar frutas. E eu sempre coloco, às vezes, 3 tipos de frutas. Eu gosto sempre de colocar melancia, melão, uva, né? Uva sem sementes, sem grainha, né? Por causa das crianças. E depois a gente também vai colocando outras coisas que às vezes não está no menu. E o cachorro-quente? Não. Que é tão procurado no Brasil. Mas o que acontece? O cachorro-quente é uma coisa que se dá trabalho de se fazer. E as crianças, às vezes, muitos pais não querem dar salsicha. Porque a salsicha não é muito saudável. É saudável, né? precisamente. E tudo, Sim, aí sim, vai sim. falar assim, mas a pizza ainda é mais saudável ainda do que a... Então adaptaste aqui ao mercado português. Sim, sim. Aí e o que eu fiz? Eu coloquei mais frutas, porque eu percebo que as crianças aqui adoram fruta. Elas comem mesmo muito mais frutas. É uma das coisas que eu até falei assim, eu fico encantada. E quando acaba a festa, é fruta e sabe o quê? Água. Eu ponho asti, sumo e água, mas o que elas mais bebem? Água. Eu acho isso assim. Mas é o que você falou, é a cultura, tá acostumada, né? Porque a minha filha nasceu cá e ela também assim, é da água.
É mais saudável. É mais saudável. É bem. E achas que há mercado aqui no Algarve? Continua a haver Sim, mercado? sim. É como eu falei, né? Os bons, as pessoas que fazem um bom serviço, as pessoas que têm um bom atendimento, as pessoas que fazem. Estão acompanhando o mercado, porque festa também é assim. Todos os meses tem novidade. Então, muita gente pensa assim: ah, eu vou comprar um painel, uma mesinha. Não. Tanto que, se você for na minha página, todo mês tem móveis novos, todos os meses tem. Porque a gente tem que fazer investimento. Por quê? Porque as festas vão mudando. É, O os estilo. temas, Os, tudo. tema você ainda vai aproveitando porque tem temas que são clássicos, né? Que não Uhum. sai Da de Disney, moda, por exemplo. Disney, Mickey, Minnie, não sai. Agora tá na moda a Undrix, né? Aquela do K-pop, Sim. que pronto, agora tá na moda, tá no auge, pronto. Então, mas assim, você tem que estar sempre Mas acompanhando o capivara, olha, mercado. esses são bastante intelectuais, por isso não há, nem temos capivara em Portugal. Não, e essa festa vai ficar linda, porque a própria mãe, né? Ela também, a mãe é uma fornecedora minha, que ela faz doces personalizados. Só que não é brigadeiro, são doces mesmo. Então, são umas coisas lindas. Então E também tens isso no teu pacote, alguns doces como sim, não, brigadeiros. quando a pessoa deseja, é assim, eu tenho muitos fornecedores de bolo, Uhum. de brigadeiros. Então, a mãe, porque quando eu faço a decoração, não está incluído bolo e nem brigadeiro, só está incluído o cenário. Por quê? Eu falo que bolo doce é uma coisa muito particular. Porque, às vezes, você gosta do bolo da sua avó, ou o bolo da tia, ou Uhum. então a sua vizinha faz um bolo que você gosta. Então, o que eu faço? Eu deixo isso aí muito a cargo do cliente. Sim. Agora, quando fala assim para mim, olha, Mari, eu queria. Você tem alguém para me indicar? Aí eu sempre pergunto qual o estilo de bolo que ela gosta. Porque eu tenho cliente que faz com pasta de açúcar, tenho cliente que faz com chantininho, tem cliente que faz com massa americana. É. Então, tudo depende. Aí eu vou, passo os fornecedores. E Aí tu já dás o bolo, está incluído ou não? É à não, parte, é o à bolo é parte. sempre, é como eu falei para você, Podem levar. o bolo é uma coisa muito particular. Então a mãe, É. ela leva o bolo que ela quer, porque e quando eu passo o contato do fornecedor, ela conversa diretamente com os fornecedores. Eu só passo contato. Eu sempre falo Certo. assim, é indicação. Eu indico, a pessoa também me indica, Porque já conheces, porque sabe o eu já trabalho das conheço e pessoas. assim, a gente só vai indicar o que é bom. Eu sou dessas, Óbvio, eu só óbvio. indico o que eu acho que é bom. Se eu acho que uma coisa não é boa, eu não vou indicar, porque se não é bom para mim, eu também não Também não é acho que é para bom para o para os cliente. outros, não é? E é isso também. Quais são os teus próximos passos? Onde é que tu te vês daqui a 5 anos no teu negócio? Olha, engraçado, né? Eu mudei agora esse ano para esse ritmo só do Part For You. Eu daqui a 5 anos eu continuo me vendo fazendo o Part For You, porque eu acho que é uma coisa que assim, me adaptei. Por quê? Porque, como eu falei, eu já tô cá há 20 anos, já tenho 53 anos. Então eu também agora quero aproveitar também um pouco a minha vida. Porque eu trabalho todos os finais de semana, eu tenho família, eu também tenho marido, tenho Pois, pois, filhos, e quero pois. curtir um pouco mais. Claro. E o Part For You, agora, ele vai criando, foi criado, assim, ele é mais fácil de lidar, que eu posso até contratar pessoas, mesmo eu não estando lá, e a pessoa consegue fazer o serviço, Se for uma né? coisa muito elaborada, torna-se complicado, não é? Não, porque o que acontece? Os pacotes Part For You, né, as decorações, elas são mais simples, né? Porque Sim, realmente é uma festa só de 3 horas. Eu até falo para a mãe, para que investir tanto dinheiro, às vezes, numa decoração, para uma coisa que dura 3 horas? E é importante que, às vezes, esse Part For You, as mães só levam um bolo e um saquinho de lembrança. Não leva muita coisa, né? Pronto, então a gente cria. Só que, assim, o Part For You, o que acontece? Eu vou lá e deixo a decoração pronta. E depois ele faz as coisas acontecerem sozinho. Pode ter duas pessoas lá, né, sim. que sabe o ritmo das coisas, pronto. E faz. Só que assim, eu quero ter a liberdade de também sair, assim. Durante a Claro. semana, né, eu fazer outras coisas, não ficar só fazendo coisa Das festas, das né? festas. Porque eu, como eu falei, tenho a gráfica que eu deixei algumas coisas de lado e agora eu quero renovar. Então, por isso que agora eu falei assim, agora eu já Sim. cheguei na altura da festa, o que eu quero? Eu não quero mais fazer festa fora. Vou falar por quê? Cansa muito. Eu já não tenho mais estrutura de ficar carregando muitas coisas. Então, às vezes, as pessoas pensam, não, mas carregar móveis, você tem que subir escada, descer escada, põe Sim. no carro. Eu falo, eu já não tenho mais. Fiz muito e agradeço, tenho gratidão por isso, porque isso me deu uma escola, aprendi muito, Sim, sim, sim. ganhei muito cliente sobre isso. Tanto que, agora, sim, tem algumas que eu não tenho jeito, eu vou ter que fazer todo ano e elas não fazem no meu espaço. Por quê? Porque meu espaço tem um limite de pessoas. Sim, sim, E sim. as festas delas são sempre muito mais. Então, mas só que elas não me trocam. Ela fala, Mara, aonde eu Então for, você tens tem que que ir lá ir fazer. lá Aí fora.
aí eu faço. Fazer outdoors, né? Algumas clientes eu ainda vou continuar fazendo, porque realmente, assim, são clientes que a gente ganhou e virou amiga. Agora eu não falo nem mais de cliente, é amiga, né? Então, Mas agora nem eu ponderas mesmo... crescer mais e expandir este negócio? Não, da festa eu quero continuar com o Part For You, por quê? Porque ele tem muito potencial, tá entendendo? Porque, assim, por mais que você tá sempre fazendo, mas nunca é a mesma coisa. Claro. Tem um pacote, mas nunca tá sempre crescendo isso. Por quê? Porque agora eu quero crescer numa outra parte, que eu deixei um pouco de lado, que eu também gosto muito, outro projeto, que é na gráfica, né? Porque, e também tem a ver com as coisas das festas também. Por quê? Porque eu deixei de fazer muito brindes. As mães me perguntam, Mara, você não faz mais brinde? Por quê? Porque eu deixei de fazer muito isso. Só que agora eu vou começar a ativar de novo a parte dos brindes, das t-shirts personalizadas, entendeu? Então, por isso que eu prefiro estar agora só com Part For You, porque eu tenho uma semana mais livre para resolver essas fazer coisas. outras coisas, não é? Sim. Claro. Que conselho darias aqui aos nossos ouvintes para alguém que queira abrir um negócio deste tipo? Não precisa ser no Algarve ou no outro lado do mundo que nos esteja a ouvir. O que eu falo assim, né? Bem, a minha experiência, eu acho que assim, a pessoa tem que gostar mesmo, porque muitas pessoas pensam assim, vive de festa, que festa é gostoso. Eu acho que é legal você botar sua criatividade, mas não é fácil. Entendeu? E às vezes a gente, quando começa a fazer conta, você às vezes vê que você só trocou moedas. No começo foi assim, eu trocava muitas moedas. Sim. Né? Fazia, mas depois ia lá, quando eu ia ver o lucro, não tinha quase nada. Era muito pouco. E o trabalho que eu colocava em si, porque E um colaboradores esforço. e outros funcionários, né? Que Não, que é um ter. esforço e aquela coisa toda. E eu também tenho, como eu falei para você, eu sou muito perfeccionista. Então, eu tinha as ajudantes, mas eu tinha que estar sempre ali, alinhando tudo, isso. Então, assim, o conselho que eu dou, assim, se a pessoa for abrir uma empresa de decoração para decorar fora, né, sem ter um espaço, sim, eu acho que o mercado, assim, tá um pouco, vamos dizer assim, já tem bastante pessoas, está um pouquinho saturado, tá entendendo? Mas é daquelas coisas. Se você acreditar no que você gosta e continuar fazendo, você vai se destacar, porque você tem que ver o que está no mercado para você tentar criar algo diferente do que está no mercado. E tem muita gente ainda boa para fazer isso. Agora, for abrir um espaço, que eu estou vendo muita gente agora, assim, aproveitando um espaço que tem vazio na sua casa, uma garagem, é assim, cuidado, porque assim, tudo bem que hoje em dia as pessoas, né, não prestam muita atenção nesses detalhes, mas são assim, é o que eu sempre falo para as pessoas, tem que ter muito cuidado, onde você vai colocar não só seu filho, e sim seus convidados. Se o local é seguro, se tem seguro, porque são crianças, né? Tem que ter responsabilidade civil. Tem que ter, tem que ter. A minha, além de ter responsabilidade civil, o meu seguro ainda é diferente. Porque você tem responsabilidade civil, que é aquele mais básico, só que o meu eu tive que fazer o mais adequado. Por quê? Porque eu tenho insuflável. Com acidentes pessoais, Com acidentes possivelmente. pessoais, tudo. Então, se você tem um equipamento, né? E é o que eu sempre falo também para as pessoas, cuidado com insufláveis que vocês alugam. Por quê? O insuflável tem que ser profissional. O insuflável profissional, ele tem toda aquela... Tem como a gente chama aqui na Europa, que é a... Lona, não. Não, ele é de lona, só que ele tem um número, tá entendendo? Que tem é que ter o homologado, né? homologado, Sim. você tá entendendo? Porque é um produto de segurança na União Europeia. E muitos aí são, às vezes, Mandam vir de fora insuflável. da China e nem querem saber São se- insuflável doméstico, são insuflável que é para uso doméstico. Já fala, você pode usar com a sua criança dentro de casa, mas não para você usar numa festa, que são várias crianças ao mesmo tempo. E acontece muito acidente nesses insufláveis, porque eles não aguentam o peso. E isso acontece, né? Mas, assim, eu acho que é o que você fala. Se você quer trabalhar, você gosta, não existe mercado ruim, tá entendendo? Sim. Desde o momento que você vai lá se esforçar. Só que é assim, é o que eu falo. No começo é sempre mais complicado, né? Mas depois você vai, né, tendo força trabalhando, porque não é fácil. Mas pronto. Estamos prestes a terminar o nosso podcast de hoje com a Mara e eu gostaria de fazer uma última pergunta. Mara, hoje és uma mulher possivelmente mais madura, com certeza, já tens mais idade. Bem mais. Mais experiência no negócio. O que é que tu vês em ti? O que é que tu mudaste nestes anos? Olha, eu aqui mudei muito a minha forma também de pensar, né? Assim, às vezes algumas coisas que eu via, né, vivia no Brasil, porque assim, lá
Eu vim para cá com 35 anos, né? Então, assim, eu falo que eu quase metade lá e metade cá, né? Pronto. Então, muitas coisas que eu mudei, como eu posso dizer? Tu és bastante extrovertida, não sentiste essa dificuldade? Uma brasileira chegou aqui ao Algarve quando eu cheguei aqui, eu senti um pouco essa coisa assim, né, retraída. Mas foi o que você falou assim, eu também sou uma pessoa muito fácil de amizade, lidar. Eu também sei estar no ambiente, né, isso. Então, assim, eu não tive muita dificuldade, porque eu acho que dificuldade quando a pessoa fala, não, eu nunca, porque eu sou uma pessoa, eu sei estar. Se eu estou num lugar que eu não sinto que eu estou bem, eu sei sair normal, na elegância, e ninguém percebe. Mas hoje consideras-te muito mais estável emocionalmente? Muito mais estável emocionalmente, porque quando eu cheguei aqui, todo dia eu pensava em ir embora. Todo dia eu falei, não, eu vou embora, porque lá no meu Brasil tem carne seca, lá no meu Brasil tem mandioca, lá no meu Brasil tem quiabo. E aqui não tinha. Aí depois eu ficava assim, ai, não, lá eu tô... E, né, eu sou do Rio de Janeiro, lá eu tô no calor, tava sempre na praia. Ai, não, aqui eu tô sempre... Quando chegou o inverno, não é quando eu cheguei no inverno, tá sempre frio, sempre isso. Então, mas só que é aquele negócio, você vai deixando, você vai construindo, aí você vai botando a balança, aí você vai vendo que a balança começa a ficar assim, assim. Então, pronto, e eu comecei a gostar. E hoje em dia eu já não me vejo mais no Brasil. Claro, já não me vejo, bem já me adaptei Europa. Aqui, minha filha, e pronto, eu já não me vejo mais lá. Tanto que quando eu vou lá, né, eu geralmente vou lá para passar férias 40 dias, porque a passagem é cara, então a gente tem que ficar mesmo bastante tempo. Aí o que acontece? Nos 15 dias eu tô doida para vir embora, mas aí eu tenho que ficar lá mais 20. Ainda bem que já compraste a passagem, senão era abreviada. É sempre assim. Mas pronto, mas eu não me vejo assim, não. Eu gosto bastante. Eu acho que a maturidade, falando assim, né? É que eu falo pra você, às vezes as pessoas falam assim, ai, Mara, você todo ano, quando você faz aniversário, você gosta. Eu falei, gente, eu adoro comemorar, eu não ligo pra esse negócio de data, porque pra mim data, hoje em dia, eu tenho 53 anos, mas eu falo assim, se eu tô comemorando é porque eu tô viva, se eu tô viva, nossa, isso é maravilhoso. E às vezes eu até falo, gente, olha, fisicamente eu posso ter 53, mas o meu mental, no máximo, tem 28. Aí o pessoal fica... Tá ótimo. No meu mental tem 28, eu me sinto uma pessoa muito jovem. Idade metabólica, infelizmente, o corpo não acompanha, né? Porque a gente, às vezes, quer fazer as coisas que o 28 faz, quer dançar, quer... Aí o corpo já começa a doer, o joelho, o pé, tudo, mas pronto. A gente toma um remedinho, fica bom, no outro dia acorda e vai trabalhar. É isso aí. Sempre com bom ânimo e leveza. Ah, sim. Isso eu sempre. Eu gosto muito. A pessoa sempre fala assim, Mara, você fala muito, você está sempre animada. Eu já acho que quem me conhece sabe que é mesmo assim. Não é, não. Sou assim mesmo, sempre. É uma carioca de gema. É, sempre. Mara, não sei se queres deixar aqui umas últimas palavras aos nossos ouvintes. Olha, eu agradeço pelo convite desde o início. Foi um prazer estar aqui essa tarde com você. Né? Já demorou, né? Mais de um ano, que eu insisto. Pronto. Mas não foi nem por falta de coisa, foi que a gente falou assim, não, vamos deixando, e o tempo vai passando, e a gente vai fazendo outras coisas, né? Verdade. Pronto. Não, o que eu vou dizer assim, acho que se você tem um sonho e você deseja realizar, que isso que eu acho importante, o mais importante, tenha fé, acredite, porque é o que eu falo, manifesto, você desejar, nós somos energia, e a energia ela vai atraindo outras energias, e você começa a atrair pessoas que da mesma energia que estão... Aquilo que tu foca, expande. Mas foi mesmo. Eu, quando comecei a focar, era só um hobby, né? Quando eu comecei a focar aqui, olha, pra tu ver, já tô 12 anos nisso, mas eu comecei só a focar há uns 6 anos. Olha, eu expandi tanto em 6 anos, tanto que eu falei assim, nossa, comecei a ficar até cansada demais. Tanto que hoje em dia, não é assim, a pessoa liga e fala, gente, eu realmente não tenho mais vaga, não tenho mais horário, entendeu? E às vezes eu até me sinto mal, porque às vezes eu quero atender todo mundo, mas infelizmente não dá, né? Mas pronto. E assim, eu acho que é focar, ter fé, acreditar. Claro. Não é fácil, que muita gente pensa assim, a sorte, não. Tive sorte, sim, porque eu acordava todo dia, eu acreditava, então a minha sorte é essa. E foste à luta, né? Foi a luta, muito, nossa. Trabalhava de segunda a segunda. Às vezes as pessoas não, mas eu trabalhava de segunda a segunda. Claro, tens que adquirir material, tens que pensar... Não, é porque como eu tinha gráfica, eu tinha que trabalhar na gráfica e finais de semana era o meu hobby. O que era o meu hobby? Eram as festas, como eu falei, começou assim. Então eu trabalhava de segunda a segunda, eu não podia faltar na gráfica, né? Por mais que era do meu marido, mas eu era funcionária. Claro. Ele tinha que pagar meu salário. É isso aí. Ainda paga, né? Olha, Mara, muito obrigada. Desejo-te muito sucesso neste 2026. Que corra tudo pelo melhor e que continues aí a brilhar. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada e até breve e um bom-aja a todos. Obrigada.